amigos, companheiros de caminhadas pelo YouTube. Estamos chegando ao final de mais uma série de vídeos do Franz Profecias. Esta foi uma longa caminhada que se fez necessária para apenas dizer não, mas com segurança, à nossa questão inicial. É a Trindade Divina um fato? E para encerrarmos o assunto, vamos elencar 20 pontos comprovadores dessa importante conclusão para o nosso time. 1. A Trindade de Deus, isto é, 3 deuses distintos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em uma só divindade. É uma expressão jamais citada na Bíblia, sendo decididamente um grande mistério, algo totalmente além da possibilidade de uma explicação racional. Mas podemos esclarecer os fatos com base na própria revelação divina, porque essa doutrina, contrária à razão, entra em rota de colisão com mais de 50 passagens que a desmistificam e a descartam literalmente. Dentre estas passagens, salientamos o Shema, em Deuteronômio 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não são, portanto, 3 senhores ou 3 pessoas em um só. O nosso Deus é o único Senhor. Todo esse versículo, segundo a recomendação de Moisés, devia ser recitado 2 vezes por dia, como uma confissão da fé judaica, sendo considerado como a ênfase da fé monoteísta do judaísmo. Entre as mais de 50, 60 passagens paralelas do Novo Testamento, citamos a de 1 Timóteo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E olhem bem, um só mediador. Isso significa que não há uma terceira pessoa divina fazendo a mediação ou intercedendo por nós. Essas 2 passagens somente já têm substância suficiente para desmontar o dogmático ou incompreensível trinitarianismo. 2. Jesus Cristo, o Messias enviado por Deus, depois de participar da criação do homem, de redimir a raça caída, ao ascender da terra para efetuar a mediação junto ao Pai Todo-Poderoso, prometeu enviar um poder auxiliar, convertedor, iluminador e santificador, somente para aqueles que nele haviam crido e a todos aqueles que viessem a crer nele, visando assegurar o sucesso do seu plano redentor, conforme Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. 3. A nossa pesquisa pôde confirmar que esse poder é o Espírito Santo, extremamente necessário para levar o crente ao arrependimento, para estimulá-lo no desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Jesus, e para facilitar a expansão missionária da igreja cristã primitiva até o final dos tempos. E isso falamos porque o mesmo Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, começou a sua narrativa dizendo: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Atos 1, verso 8, na linguagem de hoje.
Fica claro aqui que eles seriam dotados de um poder extraordinário, um dom sobrenatural para testemunhar com vigor, para dizerem sem medo tudo o que viram e ouviram. E que esse poder, esse dom é o Espírito Santo, conforme deixa claro a tradução de Louis Segond, doutor em teologia em Genebra, aspas, mas recebereis poder, vírgula, o Espírito Santo vindo sobre vós. 4. A nossa pesquisa também identificou o papel dos anjos como espíritos ministradores do plano da redenção, os quais foram credenciados especialmente para essa missão, conforme Hebreus 1, 14, na linguagem de hoje. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Por meio deste verso, fica fácil relacionar os anjos de Deus com o seu Espírito Santo. O anjo, sim, constitui um terceiro dignitário celeste extremamente necessário, porque o Espírito de Deus é tão impessoal quanto o nosso espírito, conforme 1 Coríntios 2, versículo 11. 5. A hipótese da Trindade Divina só pôde ser consolidada, construída historicamente, por meio de importantes desvios que foram introduzidos nas Escrituras Sagradas, na tentativa de confirmá-la. Os desvios eclesiásticos detectados ocorreram em sua maioria no período da Igreja de Pérgamo, de 313 a 538 d.C., em consonância com a profecia de Apocalipse 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Como Satanás não logrou êxito em destruir as igrejas de Éfeso e de Esmirna nos 2 primeiros séculos da era cristã, por meio da mais dura perseguição e martírio, resolveu colocar o seu trono dentro do cristianismo, a fim de implodi-lo com base em práticas culturais pagãs, politeístas, para desviar os justos de sua fé original em um só Deus verdadeiro e em uma só mediação em Cristo Jesus. 6. Essas práticas foram introduzidas inicialmente na liturgia da Igreja Romana, situada no coração do paganismo. Segundo o Papa Bento XVI, o dogma da Trindade foi elaborado para dar sustentação à prática do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que já vinha sendo praticado na Igreja Romana à revelia da Igreja Apostólica. E, sob a influência dos imperadores da época, de Constantino em particular, a falsa doutrina acabou sendo imposta sem o conhecimento da Igreja de Jerusalém. 7. Esta nova doutrina cristã vem sendo considerada como uma evolução do cristianismo histórico, como se pudesse haver evolução naquilo que foi por Deus estabelecido. Só começou a ganhar expressão no segundo concílio ecumênico ocorrido na cidade de Nicéia em 325 Anno Domini. E apesar desse dogma da Santíssima Trindade ser questionado até os dias de hoje, foi assumido oficialmente no primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381, sem nenhuma justificativa convincente. 8. Como essas modificações teológicas se apartam do que era praticado pela Igreja do primeiro século, estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos, a Igreja dominante apressou-se em alterar o conteúdo bíblico a fim de dar maior consistência às novidades. A partir de então, uma série de retoques sutis foram incluídos em várias partes das Escrituras para subestabelecer a nova doutrina.
9. A mudança mais ousada e também mais fácil de ser detectada foi a inclusão da fórmula batismal romana no versículo de Mateus 28, 19, que diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa frase nunca saiu dos lábios de Jesus, como bem sugere a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém 2017, página 1758, aspas. É possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus, conforme Atos 1:5 e 2:38. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Este ato litúrgico da Igreja Romana acabou colidindo frontalmente com mais de 10 recomendações explícitas dos apóstolos, feitas poucos dias depois. Vamos considerar apenas 3 delas. A primeira, em relação ao batismo dos judeus em Jerusalém, no dia de Pentecostes, conforme Atos 2, versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vemos aqui que o dom do Espírito Santo só é disponibilizado após o batismo em nome de Jesus Cristo. A segunda recomendação, que na verdade foi uma ordem, foi dada para os gentios, ainda nos primeiros dias da igreja primitiva, em Cesareia, conforme Atos 10, verso 48. E Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Perguntamos, teria Pedro ordenado o batismo em nome de Jesus Cristo se o próprio Messias tivesse realmente mandado batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Finalmente, após o Concílio de Jerusalém, onde todas as dúvidas foram removidas, Paulo batiza gentios convertidos ao judaísmo em Éfeso, explicando-lhes, inclusive, o porquê de batizá-los em nome de Jesus. Disse-lhes Paulo: João batizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19, 4 a 6. 10. A inclusão de um versículo no capítulo 5 da primeira carta de João, ou seja, 1 João 5, 7, foi outra tentativa para fortalecer a teoria da Trindade Divina. Em algumas versões, esse verso aparece entre colchetes, para denunciar o acréscimo. Em outras, não aparecem os colchetes para não despertar o leitor, creio eu. Mas, apesar desse versículo ter sido retirado em várias versões modernas, como da Bíblia de Jerusalém, 2017, da Nova Versão Internacional, 2011, do Novo Testamento Judaico, editora Vida, 2008, da Bíblia de Estudo, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, 2005, devido à sua absoluta insustentabilidade, esse verso, e mesmo de Mateus 28, 29 a 19, continuam ainda muito citados pelos pastores evangélicos para justificar a criação da terceira pessoa da Trindade. Bem, dadas as nossas limitações de tempo, deixaremos as demais conclusões e recomendações para o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com a nossa mensagem musical e até o próximo vídeo,
Tchau.